Olá, meus amigos e minhas amigas, nós estamos hoje novamente com o nosso programa Fique por Dentro, aqui no canal ibtv.com.br e na TV aberta, canal 9 de São Paulo. Estamos hoje no dia 24, no dia 21 de março nós tivemos o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, né? E no dia 21 de março a sessão do Senado Federal presidida pelo senador Renan Calheiros, fez uma homenagem e abriu os microfones para que as lideranças negras do nosso país, os afrodescendentes, fizessem a comemoração do Dia Internacional. Nós vamos mostrar no programa de hoje as imagens do pronunciamento do presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro em comemoração, nessa sessão solene no Senado da República, em relação ao Dia Internacional, 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Nós vamos assistir dentro de alguns instantes. O nosso programa hoje vai tratar de dois temas. O primeiro tema é uma entrevista com a nossa convidada, a querida Márcia Campos, que é presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres. A Márcia presidiu a Confederação das Mulheres do Brasil durante muito tempo, não é isso, Márcia? Quanto tempo foi? 8 anos. 8 anos como presidente da Confederação das Mulheres do Brasil e foi eleita, não é isso, Márcia, no congresso que teve 2002 no Líbano, em Beirute, né? Foi eleita presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres, uma entidade que a Márcia preside até os dias de hoje, portanto já 9 anos. 9 anos, presidente? 12? Não, 12 anos. 12 anos presidindo a... 3 mandatos. 3 mandatos já. Primeira vez na história da entidade que uma presidenta exerce 3 mandatos. 3 mandatos. Então, foi reconduzida a... Conta um pouquinho da história da FEDIM, o que é a Federação Democrática Internacional de Mulheres, quem participa, como é que ela se organiza. Primeiro quero te agradecer por esse espaço, te parabenizar por ele, né? É muito importante e, sem dúvida, quando você abre esse espaço para que a gente possa falar um pouco, para nós é uma alegria muito grande. A FEDIM, ela foi uma entidade fundada em 1945, exatamente no pós-guerra, né? Logo a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, as mulheres naquela época foi um drama, né? A quantidade de pessoas que morreram só da União Soviética, mais de 20 milhões de homens. Imagina essas mulheres... 50 milhões de pessoas. Jovens e trabalhadores do mundo inteiro. Né? Agora, tu imagina o que significa isso para as sociedades todas. São mães, são esposas, são filhas, netas, enfim, as famílias destroçadas. E a FEDIM apareceu disso, né, da necessidade das mulheres lutarem por uma paz duradoura, impedir que seus filhos fossem para a guerra. Então, em 1945, na França, fizemos nosso primeiro congresso, 41 países, o mundo destroçado, e nós conseguimos fazer esse congresso na França. Então, a partir daí, né, a FEDIM só veio crescendo, né, já foram 15 congressos mundiais, né, o último, inclusive, aqui no nosso país, graças a Deus, uma coisa que muito nos orgulhou. E a FEDIM, ela, ao longo da sua história, né, ela tem lutado pela promoção da mulher, pela paz, contra as guerras, mas também tivemos frutos importantes do ponto de vista de polarizar o conjunto da humanidade para a questão da mulher. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher foi uma bandeira que nós levamos para a ONU, né, para que tivesse uma data simbólica. Isso não resolve os problemas, mas isso ajuda a botar o debate, né? A década da mulher, que tem cada... Quer dizer, o Dia Internacional da Mulher passou a ser comemorado a partir dessa ação da FEDIM junto à ONU. Virou um dia de comemoração mundial. Foi estabelecido 8 de março. A década da mulher, que nos levou, inclusive, à maior conferência mundial, né, de todo tipo, né, que foi a Conferência Mundial da Mulher na China. Conferência da ONU, né? Da ONU, oficial. 1995, oficial, né, foi a maior conferência jamais vista, né? Também foi uma proposta da FEDIM dentro da ONU. Então, é um movimento enorme, grande,
para que a gente possa polarizar, possa colocar o tema, possa chamar a atenção. Essa questão, por exemplo, da presença da mulher nos parlamentos, né, é uma luta grande da FEDIM, porque não adianta, a mulher, além de se candidatar, ela tem que se eleger, ela tem que enfrentar uma série de dificuldades. Então, isso é todo um movimento que você precisa fazer, e não vai dar para fazer só com as mulheres. Nós precisamos dos homens para fazer isso. E isso é outra grande questão, né? Como é que nós podemos polarizar a sociedade, mas levando em conta que os homens são nossos aliados nessa batalha, nesse movimento. Mas quem participa da FEDIM? Quais são... A FEDIM é uma entidade. Sim. Quem participa da FEDIM? Olha, nós estamos organizados com entidades nacionais em 139 países, dos 5 continentes. São mulheres de todas as partes, mulheres que são trabalhadoras, mulheres jovens, mulheres estudantes, mulheres parlamentares, as mulheres que hoje estão no poder, na maior parte desses países, saíram, são quadros, né, da nossa FEDIM. Você pega toda a África, né, só em Angola, que nós temos lá 1/3 dos ministros são mulheres, todas foram indicadas pela Organização de Mulheres, né, angolanas. Você pega a Síria, que temos também hoje ministras, foram indicadas pela Federação das Mulheres da Síria. A mesma coisa acontece na Palestina. Então a FEDIM hoje, ela tem conseguido, né, fazer com que toda essa luta pela promoção da mulher também coloque a mulher no poder. São quantos países? 139, onde nós já estamos organizadas. São 139 países que têm organizações nacionais filiadas à FEDIM. E cada organização nacional dessas tem a representatividade, a sua base no país, composta de lideranças femininas. Então, o congresso que elegeu, no caso, o congresso que te elegeu lá no Líbano, é um congresso representativo de todos esses países. Todos esses países. Na época, a importância desse congresso do Líbano, que ele aconteceu 3 meses antes da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E nós resolvemos fazer o congresso lá no Líbano como protesto, para impedir aquela invasão, né? Não era fácil, foi muito difícil, porque naturalmente essas mulheres são mães, são esposas, ou não, né? Mas há um clima de guerra e todo mundo fica preocupado. As famílias tentam impedir as mulheres de irem para aquela região. Mas foi uma coisa importantíssima. Nós fomos, fizemos o congresso no Líbano, fizemos manifestação de rua contra a invasão do Iraque, né? Foi a principal questão desse congresso, né? E quando teve a invasão, inclusive, nós tínhamos voltado há pouco para os nossos países, nós estávamos seguras que tínhamos feito o que precisava ser feito, né? Então, na verdade, a cada momento que nós escolhemos um país, agora nós vamos fazer a reunião da FEDIM, da sua direção, né, internacional, que é composta por 42 países, né, o seu comitê de direção, nós vamos fazer em Moscou, né? E vamos fazer em Moscou porque lá, nesse momento, se concentra uma guerra anti-imperialista muito grande. Está claro que toda essa agressividade, né, toda vez que tem um traço de democracia por aí, os Estados Unidos entram em pânico, ele não consegue conviver. Então ele aumenta a agressividade, aumenta o belicismo, aumenta o autoritarismo, aumenta o Estado mínimo, que é uma política que eles implementam em todos os países, querem implementar em todos os países. Que os outros tenham um Estado mínimo. Eles têm um Estado mínimo. Que os outros tenham, para que o deles até para que ele possa dominar mais facilmente tomar conta das riquezas que tem naquele país. Mas você falou do Congresso do Líbano, ainda falando um pouquinho da história da FEDIM, para que todo mundo possa entender o que é a FEDIM, a importância dessa entidade, a representatividade dessa entidade. Então, são 139 países, foi feito o congresso lá no Líbano, que te elegeu presidente no primeiro mandato, né? Neste congresso, já às vésperas da guerra do Iraque, da invasão que os Estados Unidos promoveram no Iraque, alegando que era uma ditadura, armas de destruição em massa, que o Saddam estava ameaçando todo mundo. E hoje, já passados então 12 anos, infelizmente não tem democracia nenhuma no Iraque. O Iraque vive um país destroçado, convulsionado, e as tropas americanas lá se concentram em garantir a segurança não do povo iraquiano, mas a segurança dos poços de petróleo que eles acabaram assambarcando. Era
é o país que tem maior reserva de petróleo oficial do mundo, quer dizer, e hoje petróleo esse que era do povo iraquiano, que era da empresa estatal nacional iraquiana e que hoje pertence, certo, quer dizer, ao cartel internacional. Depois do Líbano, o outro congresso, lá, o mandato é 4 anos. 4 anos. O outro congresso foi aonde? Aí foi a primeira vez que nós realizamos um congresso aqui na nossa região, no nosso continente, né? No continente América. Até então nunca tinha havido. Então, nesse sentido, a gente foi para a Venezuela. Na época tinha acabado todo um processo de golpe, de pressão, né? As venezuelanas têm uma organização interna enorme, têm muito apoio a partir da educação, da saúde, do trabalho, né? Havia uma luta naquele momento bem grande por mais presença da mulher no parlamento dentro da Venezuela, e nós então tomamos uma decisão de fazer o nosso congresso na Venezuela. Foi talvez o maior congresso que a FEDIM já realizou, né? Um congresso que realmente assim empolgou demais as mulheres. Por quê? Porque estavam vindo para cá. Deixa eu interromper um pouquinho, nós estamos com um problema técnico aqui. Tem como colocar a imagem na Márcia? Não está resolvendo, está travado. Então eu vou... Porque caiu a internet.